sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa maratona do emagrecimento todos os dias. Nós estamos na aula número 2 e hoje nós vamos aprender como o nosso corpo pensa. Bom, por que, Dani, é importante aprender como o nosso corpo pensa? Porque muitas das vezes, quando estamos nesse processo de emagrecimento, nós temos a tendência de acharmos que certos hábitos e atitudes vão realmente nos dar sucesso nesse processo de emagrecimento. E não é sempre isso que acontece. Muitas das vezes a gente está fazendo as coisas de forma errada, está só sofrendo, né? E não está dando condições para o nosso corpo emagrecer. Então, uma coisa é o que você pensa em relação ao emagrecimento. Outra coisa é o que o seu corpo pensa em relação ao emagrecimento, certo? Claro que nós sabemos que nós estamos acima do peso ou queremos estar então reduzindo ali naquele determinado momento, aquela gordurinha que nos incomoda, mas o corpo não entende dessa forma, nem sempre ele considera essa gordurinha algo ruim. Muitas das vezes ele considera essa gordura como sendo uma garantia de se você chegar a precisar, ele vai ter então ali da onde tirar a energia para o nosso corpo sobreviver. Então, para o nosso corpo, o emagrecimento nem sempre é algo tão fácil, tão bom, porque ele vai ali a todo momento estar na retaguarda, ou seja, está tentando salvar a nossa vida. E para ele, manter o nosso peso significa salvar a nossa vida, sobrevivência. Então, enquanto você quer emagrecer, o seu corpo quer que você continue daquele mesmo jeito, porque para ele isso significa garantia de reserva de energia para uma questão de sobrevivência. Imagina se nós fôssemos para um deserto e ficássemos lá alguns dias. Será que nós morreríamos em 3, 4 dias? Sem água, sim, né? Vamos colocar numa floresta que tenha água, né? Mas mesmo assim, mesmo sem água, ele iria reter ao máximo tudo para nós termos um maior tempo de vida possível, né? Então já aconteceu de pessoas ficar 15 dias, né? 16 dias e sobreviver. Então, o que acontece? Por que isso? Porque o nosso corpo, ele vai ali reduzir tudo, ele vai reduzir a quantidade de água que você está, quer dizer, ou seja, ele vai reter líquido, ele vai reter o metabolismo, ele vai reter as energias, ele vai reter tudo que ele puder economizar, porque ele entende que você está ameaçado naquele determinado momento. E assim acontece muitas das vezes quando nós estamos tentando emagrecer, né? Para nós, a nossa cabeça tá tudo bem, a gente só tá querendo emagrecer, mas para o nosso corpo não, nós estamos realmente correndo risco, certo? Então, por isso que é muito importante a gente entender como o nosso corpo pensa, tá? Então, vamos lá para alguns pontos muito importantes. Primeiro, entender que o nosso corpo é como se fosse uma empresa. Se você, ali tem cada um tem sua função, cada setor numa empresa tem sua função, nosso corpo também é uma empresa, cada setor ali do nosso corpo tem uma função, né? Seja ele muscular, seja ele adiposo como de gordura, seja ele nervoso, nosso sistema nervoso, ou seja, cada um tem um setor. Quando nós estamos colocando o nosso corpo em risco, quando ele se sente ameaçado, ele vai reduzir de maneira gradativa vários setores, mas ele não reduz só a gordura como a gente quer, ele reduz músculo, ele reduz tudo, né? Ele vai reduzindo tudo. Então é muito importante entender isso para fazermos a nossa atividade, as nossas rotinas, da nossa rotina e a forma com que nós vamos emagrecer, ela venha realmente contribuir para que a gente perca gordura e não vá perdendo as outras coisas, né? Como nutrientes, músculo, porque isso vai realmente prejudicar o nosso corpo. Então, é importante entender esse primeiro ponto, tá? Então, quando você pensa em fazer uma dieta, nós temos que tomar cuidado porque o nosso corpo vai reduzir em tudo, não somente na gordura que a gente quer que ele reduza. Então, a gente tem que tomar cuidado para dar condições para ele reduzir apenas a gordura, né? Ou diminua o menos possível aquilo que nós não queremos, como a nossa massa magra,
como nutrientes do nosso corpo que possa nos deixar até doente, a falta de nutrientes, ok? Então vamos lá. Alguns pontos, eu citei aqui 6 pontos em que assim, às vezes pensamos de uma forma, mas nosso corpo pensa de outra, combinado? Então vamos lá, o primeiro ponto é reduzir drasticamente a nossa alimentação. Então a gente pensa assim, se eu parar de comer, eu emagreço. E não é assim, tá? Porque você pode até emagrecer, mas é aquilo que eu falei, você vai tirar muita coisa do seu corpo, como nutrientes, isso pode te deixar até doente, né? E o seu corpo vai fazer o máximo para você não eliminar nada, porque ele vai reter o metabolismo. Então você vai sofrer porque vai ficar com fome e não vai adiantar muita coisa. Então esse é o primeiro ponto que não adianta, ficar sem comer não adianta, certo? Aí você fala, não, Dani, eu vou ficar sem tomar meu café da manhã, eu vou ficar sem jantar, vou ficar... Não é, a questão não é ficar sem comer. Você pensa, eu vou tomar um remédio porque esse remédio vai tirar a minha fome e eu vou ficar sem comer. Isso é arriscado para o seu corpo. E nos tempos que nós estamos vivendo hoje, colocar em risco o seu corpo na falta de vitaminas e nutrientes não é uma atitude sábia, porque nós precisamos mais do que nunca estarmos preparados para qualquer tipo de vírus, para qualquer tipo de doença que pode estar, além da pandemia que nós estamos vivendo, que pode estar chegando por aí. Então, o nosso corpo, mais do que nunca, tem que estar vitaminado e nutrido. Ficar sem comer não é a alternativa, beleza? Bom, segundo ponto, nutrir o corpo. Então é aquilo que eu tava falando. Você às vezes pensa assim, bom, então eu vou fazer aquela dieta do ovo, aquela dieta da moda. Muitas das vezes ela vai reduzir ali a quantidade de calorias do seu dia, mas vai faltar nutrientes. Então, quando a gente pensa em emagrecimento, a gente tem sim que diminuir a quantidade de calorias no nosso dia. Só que, primeiro ponto, não é ficando sem comer. Segundo ponto, é tentando comer as coisas da maneira correta, com alimentos com que tenha nutrientes e vitaminas, certo? Então é muito importante essa orientação para que você não fique desnutrido. Você precisa colocar nutrientes, até porque o seu corpo só vai liberar o seu metabolismo se ele estiver se sentindo seguro. Lembra que eu falei? A partir do momento que você não está colocando nutrientes no seu corpo, ele se sente ameaçado, ele vai reduzir o metabolismo, ele não vai deixar você emagrecer de forma nenhuma. Então nós não queremos dar os comandos para o nosso corpo de proteção, né? Não queremos deixar ele ali, ó, na expectativa ali, com o medo, na verdade, a gente não quer deixar o nosso corpo tenso em relação a isso. Pelo contrário, a gente quer dar os gatilhos de mostrar para ele que realmente nós estamos bem e que nós podemos emagrecer, ou seja, que ele pode liberar realmente o metabolismo para queima de gordura. E como a gente faz isso? Comendo corretamente, de uma forma que vai te dar vitaminas e nutrientes. Se ele sentir que seu corpo está nutrido e vitaminado, com baixa caloria, ele vai conseguir acelerar o seu metabolismo e, consequentemente, vai ali queimar a sua gordura. Por quê? Porque ele vai se sentir seguro, vai liberar o metabolismo. Só que como você está tendo uma alimentação rica em nutrientes e vitaminas, mas com baixa caloria, ele vai acabar utilizando a gordura como sendo uma fonte de energia. E é isso que a gente quer, para ele poder eliminar. Concorda? Perfeito? Então, o segundo ponto é esse, tá? Nutrição. Uma das formas bem legais, aí você fala, Dani, mas é muito difícil eu equilibrar a salada, equilibrar isso, equilibrar aquilo, para ter todas as vitaminas e nutrientes que o nosso corpo precisa. Eu não tenho tempo de ficar indo todo dia, comprando isso, comprando aquilo, balanceando isso, balanceando aquilo. Eu não tenho condições de ficar pensando nisso. Realmente não é uma tarefa fácil. Quando a nutricionista passa para nós aquela lista de coisas, a gente fala, meu Deus, e agora? Será que eu vou conseguir? Mas uma das formas bem legais para você estar nutrindo o seu corpo é através da suplementação alimentar. Suplementar o seu corpo com vitaminas e nutrientes. Essa suplementação alimentar, ela pode acontecer de duas formas. Ou através de pílulas, né, que você pode estar comprando em farmácia, tem vários tipos de marcas que você pode estar suplementando com vitaminas e nutrientes do seu corpo. Ou através da suplementação alimentar substituta de refeição. O que acontece? Você já vai ali
vai suprir duas coisas, vai se alimentar, vai substituir a sua refeição com baixa caloria e ao mesmo tempo colocar as vitaminas e os nutrientes que você precisa. Então essa é assim, um dos pilares do método RD, o que eu defendo, que é bem legal, porque você se alimenta de uma maneira prática, rápida, saborosa, né? E você consegue ali colocar na sua rotina, que é tão corrida, uma alimentação prática que você vai ter ali os vitaminas e nutrientes com baixa caloria, que é isso que você quer. Então hoje, no nosso dia corrido, essa é uma alternativa. Se você não consegue fazer então tudo que tem que ser feito para equilibrar ali o seu dia com as vitaminas e nutrientes que o seu corpo precisa, com baixa caloria, se você não tem tempo para estar preparando isso, se você não consegue lidar com isso, então, uma das alternativas bem legais é você estar substituindo a sua refeição por uma suplementação alimentar substituta de refeição, que ali já vai estar tudo equilibradinho para você, com todas as vitaminas e nutrientes que o seu corpo precisa e com baixa caloria. Isso vai facilitar muito para o seu corpo liberar o metabolismo e emagrecer de maneira rápida e saudável, certo? Porque a gente sabe que não é só a rapidez que comanda o emagrecimento, né? A rapidez também muitas das vezes assusta. Só que se a gente emagrecer de forma rápida, mas com nutrição, com saúde, aí é outra coisa, não é verdade? Então, se você estiver ali colocando nutrientes, vitaminas no seu corpo, então é tudo de bom. Para quem quiser, que tá na maratona agora comigo, sabe que pode comprar a suplementação alimentar dele direto de fábrica, tá? Com desconto já e chegar aí na sua casa. É só falar comigo, escreve no formulário que você pretende começar a experimentar essa suplementação para você ter vitaminas e nutrientes no seu corpo, para que você não fique tendo que ficar pensando muito, né? Você pode estar trocando então a sua janta e o seu almoço você equilibra com seus alimentos, né? Conforme nós estamos aprendendo, inclusive vimos na aula 1, ok? Combinado? Então quem quiser tá aí à disposição, mas é uma ótima dica prática e rápida para quem quer nutrir o corpo de maneira com baixa caloria e prática, tá bom? Então, esse é o segundo ponto, nutrição. Vamos nutrir o nosso corpo. Sem nutrição, nosso corpo não emagrece, combinado? Quarto ponto, o terceiro ponto é a hidratação. Eu venho falando muito no grupo da maratona o quanto é importante a hidratação. Se o seu corpo estiver desidratado, ele não vai liberar o metabolismo. Se você estiver tomando a quantidade só mínima de água e ele ainda se sentir que não está legal, que ainda está faltando o que possa faltar, ele também não vai liberar o metabolismo. Então, o que eu recomendo não é a quantidade de hidratação mínima, né? É mais do que o mínimo, tudo bem? E nas próximas aulas nós vamos aprender a calcular a quantidade de água que você tem que tomar conforme o seu peso, beleza? O quarto ponto é o sono. Se você não tiver uma noite bem dormida, você não vai conseguir também emagrecer legal. Por que eu falo emagrecer legal? Porque a maior parte do tempo nosso, um quarto do nosso dia, a gente passa dormindo, na é verdade? Agora imagine esse tempo dormindo sendo aproveitado para queimar a nossa gordura. Quem não quer emagrecer dormindo, não é verdade? É possível isso acontecer, Dani? Claro que é possível. O nosso corpo não para de respirar, o nosso coração não para de bater. Então, ou seja, nós continuamos consumindo energia. Agora, vai depender de o que você vai fazer e qual comando você vai dar para ele, principalmente na janta, para que ele libere o seu metabolismo noturno ou não. Certo? Então, por isso que eu digo sempre que a janta é um vilão e a gente tem que tomar cuidado para comer corretamente na janta, de forma com baixa calorias, que facilite a digestão, que não sobrecarregue o nosso corpo e que seja nutricional, né? Que tenha alto valor nutricional para que o nosso corpo libere o metabolismo dormindo, tá? Então é isso que é legal, você conseguir emagrecer 24 horas por dia, não somente um determinado período do seu dia, tá? E o sono contribui muito para isso. Se você não dormir direito, isso vai estressar o seu corpo e ele também vai reter o metabolismo. Então tente se programar para ter um pouquinho mais de sono, ou seja, às vezes a gente perde muito tempo na TV, no celular ou em séries, então se programe para tentar dormir um pouquinho mais cedo, que eu sei que vai fazer total diferença no seu processo de emagrecimento. O próximo ponto é o estresse e o nervosismo. Então, às vezes, se a gente passa nervoso ou fica muito estressado durante o dia, é natural o nosso metabolismo também reter.
porque ele também vai se sentir ameaçado. De alguma forma você está ameaçado ali, né? Os seus hormônios acabam aqui desequilibrando, você libera um pouco de adrenalina, a adrenalina não facilita. Então, assim, nosso corpo ele tem vários tipos de hormônio e um hormônio equilibra o outro. Então, quando você libera um determinado hormônio por causa do nervoso, vem outro hormônio para tentar regularizar isso, e isso tudo vai sim fazer o nosso metabolismo ficar alterado, tá? E na maioria das vezes, como eu falei, o metabolismo só é liberado quando o corpo está tudo ok. Então, se os nossos hormônios estão ali desregulados, estão tentando ficar equilibrados, o nosso metabolismo vai ficar estacionado. Então, o que eu oriento nesse sentido? Faça meditações, ore, respire fundo, beba água com tranquilidade, e quando for comer, coma também de forma bem devagar e tranquila. Tente equilibrar os ânimos do seu corpo, tente passar por isso, esse estresse, uma melhor maneira possível, para que isso não vá alterar tanto no seu metabolismo, para o seu processo de emagrecimento, beleza? Outro ponto é a atividade física correta. A atividade física correta faz total diferença no seu processo de emagrecimento. Às vezes a gente tá lá se matando na academia. E é claro, a gente tem lá o reloginho de caloria, vai falar, hoje eu gastei 1000 calorias, olha, arrebentei. Realmente, você consumiu muita caloria ali, né? Só que você, em contrapartida, o seu corpo ficou estressado, ele se cansou demais, ou seja, ele vai depois reter esse metabolismo durante o seu dia. Então ele vai falar, ela gastou tudo que tinha que gastar ali na academia, então agora vamos ficar quietinho, não vamos mais liberar esse metabolismo aí, porque ela pode ser que ela vá precisar de mais energia ali no decorrer do dia. E isso não é legal, porque a gente vai eliminar ali, vai queimar ali durante a academia, mas durante o dia todo vai ficar estacionado. Qual que é a maneira mais sábia? É a gente queimar durante a atividade física o suficiente para dar o gatilho para durante o dia todo o organismo continuar queimando. E aí a gente não vai ter só 1 hora de atividade física queimando, a gente vai ter 24 horas do nosso corpo queimando, né? E isso sim vai fazer total diferença. O que eu tô falando para vocês, pessoal, não é eu que estou falando. Tem estudos científicos que já comprovam isso. Pessoas que fazem determinada atividade física, que nós vamos falar daqui a pouquinho, que são as atividades intervaladas, HIITs, que fazem isso, elas não precisam ficar muito tempo, são atividades de no máximo 15 minutos. Inclusive, eu já passei um treino lá no grupo que eu faço como sugestão para vocês, e são atividades que vão sim ativar o nosso sistema na produção de mitocôndrias, responsável para realmente aumentar o nosso metabolismo. E isso faz com que você queime muito mais gordura durante o dia, beleza? Então são atividades físicas que não vão ser só para queima de calorias, de energia, vão ser também para ativar o nosso metabolismo durante o dia. Beleza? Eu vou estar dando outras sugestões de treinos lá também, vai acompanhando, mas é muito legal você entender isso, porque às vezes a gente acha que não vai fazer atividade física, primeiro, porque a gente não tem tempo de ir para academia, porque a gente não gosta, ou uma série de coisas. E esses tipos de treinos são no máximo 15 minutos, você pode fazer em qualquer lugar da sua casa, então não tem desculpa para não ativar o metabolismo com a atividade física correta, beleza? E o que eu fico aí para encerrar a nossa aula de hoje, se você não está tendo resultado, mesmo se preocupando com tudo isso que eu falei, então é a hora de você acionar o sininho, né? Se você pesou e não está tendo resultado, é a hora de você acionar o seu sinal de alerta, né? Para que você entenda o que está acontecendo. Provavelmente um desses fatores não está bem ajustado, não está bem equilibrado. E aí que eu digo, a importância de você se analisar todos os dias. É muito mais fácil você analisar um dia, do que analisar os 7 dias, uma semana, né? Durante 7 dias a gente faz muita coisa. Eu não lembro mais o que eu comi segunda-feira passada, terça-feira passada. Então, assim, é muito importante que você analise diariamente a sua rotina e ajuste, tá? Isso vai facilitar muito a sua vida quando essa análise é feita todos os dias, porque você vai conseguir entender o ponto certo, você vai atirar no alvo, para que você consiga ajustar ali a sua rotina. Beleza? Combinado? Então, ó, muito obrigada, beijo, até a próxima aula. Tchau, pessoal!